Segunda-feira, 13ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Mas voltemos ao nosso evangelho do domingo, São Mateus capítulo 16, o famoso capítulo 16, onde encontraremos a base de tudo o que a igreja diz. Mateus 16, 13, São Mateus 16, 13 a 19. E nós víamos na sexta-feira como Jesus fazia um certo ibope, um levantamento sobre a opinião da população, ou a reação, ou a percepção da população de Israel acerca do seu ministério. Prontamente os discípulos indistintamente respondem: João Batista, quem sabe, Jeremias, algum dos profetas antigos. E eu dizia que é verdade e é mentira. É verdade que a vida de Jesus assemelhava-se em diversos pontos à prática e à postura profética, pela autenticidade, pela parresia, dizem se lê em Atos dos Apóstolos, este modo sem medo, sem temor, claro, baseado, sobretudo, naquilo que ele dirá mesmo aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens. E de fato, não ter temor dos homens permite-nos grande liberdade, mesmo quando o evangelho cortar a carne do mundo. Pois bem, os sinais que Jesus faz também recorda talvez profetas mais antigos, como Elias. Essa é a primeira reação. Aqui Jesus não comenta, não há repercussão de Jesus sobre aquilo que os apóstolos diz, e imediatamente surge uma segunda pergunta, que parece ser, na verdade, a pergunta principal. E então eu dizia que a tradução melhor, ao invés de simplesmente ser uma continuidade, e vós quem dizeis que eu sou, poderíamos muito bem traduzir esse cai, mas vós quem dizeis que eu sou. O mundo diz isso, os judeus dizem isso, mas vocês, ou vós, o que dizeis? E não é agora uma resposta anônima ou generalizada, mas agora ouve-se uma voz, a voz de Pedro. Em nome de todos, São Pedro responde, pronto, uma sentença que corresponde ao credo, ao núcleo do credo apostólico antes da ressurreição. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de São Pedro, e fica claro, segundo o comentário de Santo Agostinho, que, de um lado, sendo resposta única, é resposta de todos. Na quinta passada, antes da festa de São Pedro, neste programa, vos fiz escutar a homilia de Santo Agostinho. Voltem lá, escutem de novo, em que ele diz: não tenhas ciúme, ó apóstolo, porque só Pedro responde. Não é a fé individual de Pedro. Pedro responde porque a igreja responde. É a igreja quem reage ao Cristo corretamente. Só a igreja, e nós sabemos por quê, pode anunciar Cristo na sua plenitude. Muitos falam de Cristo, mas só a igreja anuncia Cristo na sua verdade plena, na sua autenticidade, com os efeitos que veremos lá na frente, nos Atos dos Apóstolos, quando no capítulo 2, 3.000 homens se convertem diante da primeira pregação apostólica, diante do querigma petrino. Aqui ele começa a exercer-se antecipadamente. O mesmo Pedro que logo após irá negar a Jesus a dimensão da sua paixão, o Messias que sofre. Mas
nós sabemos de que se trata esta realidade. Tu és o Messias. A palavra Messias, palavra hebraica, que depois nos caracterizará em grego, Christos, é a tradução grega de Mexiá, né, do Messias. Ambas as palavras, hebraica e grega, significam ungido, escolhido, consagrado, marcado, autentificado. E ouvimos isso, sobretudo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 17, quando na sinagoga de Nazaré, como que numa ouverture do seu programa de vida pública, ele, Jesus, proclama Isaías, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu com todas as tarefas e capacidades. E ao terminar a leitura e fechar o rolo, algo inédito é dito por Jesus: jamais outro leitor poderia ter dito isso. Hoje realizou-se entre vós a escritura que acabais de ouvir. Nenhum fariseu, sacerdote ou doutor da lei poderia ousar tal afirmação. Jesus naturalmente inaugura a realização e interpretação cristã da Escritura, aqui é entendida como o Antigo Testamento, a revelação do Deus único. Temos, portanto, um programa baseado na unção. Ungidos eram os reis, alguns profetas, mas raramente os reis eram ungidos, os sacerdotes, obviamente. A unção marca a consagração de coisas e pessoas a Deus, o templo, os sacerdotes, os objetos sagrados. Nada destas coisas e destas pessoas podem ser usadas pelo mundo. Aqui a beleza da consagração. Nós, batizados, não somos objetos do mundo, nem do mal. Por isso a igreja considera raro e muito especificamente reconhecida a possessão diabólica, já que, pelo batismo, água e óleo, nos tornamos templo de Deus e, portanto, não podemos ser usados e abusados, nem dar-nos, entregar-nos aos demônios, porque pertencemos a Deus. A consagração dos sacerdotes, pela unção das mãos e pelo celibato, uma vida casta e guardada de qualquer amor do mundo para amar somente a Deus, é um valor imenso que caracteriza, orna e honra o sacerdócio católico, o sacerdócio cristão. Bem, continuaremos a falar ainda deste evangelho, porque Jesus dará uma resposta a São Pedro de sua afirmação: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.